Em nossa aula de matemática do 7º ano, faremos correção de atividades sobre proporções que variam inversamente. Essas atividades estão no livro do 7º ano do Colégio Adventista, nas páginas 192 e 193. Façamos primeiro o exercício 1. O exercício 1 pede o seguinte: uma padaria produz 200 pãezinhos a cada hora. Com base nisso, responda as questões. Letra A. Quantos pãezinhos são produzidos em 3 horas? Olha, eu tenho 200 pães por hora, né? Uma hora igual a 200 pães. Ele quer saber quantos pães são feitos em 3 horas. Gente, se cada hora ele fabrica 200 pães, em 3 horas será 200 vezes 3. 200 vezes 3 são 600. Então, a resposta da letra A do exercício 1 são 600 pães. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, pergunta o seguinte: nessas condições, as grandezas, quantidade de pãezinhos e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos pensar? Se aumenta o tempo, aumenta a quantidade de pães produzidos. As duas informações, as duas grandezas aumentaram. Se as duas grandezas aumentaram, são grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, são grandezas diretamente proporcionais pois se aumenta o tempo, aumenta a produção. E está aí a resposta do exercício 1. Sobre o exercício 1, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos fazer o 3? Olha, no exercício 3, nós lemos assim: um avião a jato vai de Cuiabá para Rio Branco, viajando a uma velocidade média de 500 km por hora. A viagem dura 4 horas. Qual deve ser a velocidade média do avião para que a viagem dure 2 horas e meia? Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou apagar aqui para nós fazermos o esquema do exercício 3. No enunciado do exercício 3, nós obtemos a seguinte informação: de que se o avião estiver a 500 km por hora, nessa velocidade de 500 km por hora, para chegar ao destino, o avião gasta 4 horas. Ele quer agora que o avião gaste 2 horas. Qual será a velocidade? Prestem atenção. Para que eu diminua o tempo da viagem, é necessário que eu aumente a velocidade. Então, ó, a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. Se as duas grandezas estão diferentes, uma aumenta, a outra diminui, quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. A multiplicação que eu farei no meu esquema será uma multiplicação linear, em que x vezes 2 dá 2x, que é igual a 500 vezes 4. 2x é igual a 500 vezes 4 dá 2.000. X será 2.000. O 2 que multiplicava muda de lado fazendo a operação inversa, que é a divisão. Fazemos 2.000 dividido por 2, que vai dar 1.000 km por hora. Então, para que essa viagem aconteça em 2 horas, a velocidade do avião precisa ser
Ai, não é 2 horas, gente, é 2 horas e meia. Se fossem 2 horas, seria 1.000 km por hora. Só que são 2 horas e meia, ou seja, 2,5 horas. Então, aqui onde tem 2, é só trocar por 2,5, ó. 2,5, 2,5 e aqui 2,5. Aí agora a gente faz a divisão de novo, né? Ó, então eu tenho que fazer 2.000 dividido por 2,5. Vamos fazer um rascunho? Olha aqui. 2.000 dividido por 2,5. Quando eu tenho número decimal no divisor, é interessante que eu transforme esse número decimal em número inteiro. Para que a vírgula venha para cá, para o final do número, eu preciso multiplicar o 2,5 por 10. O que eu faço no divisor é necessário fazer no dividendo também. 2.000 vezes 10 vai dar 20.000. 2,5 vezes 10 dá 25. Agora nós vamos dividir normalmente, ó. 2 não dá por 25, 20 também não dá porque é menor, então tem que pegar o 200. 200 dividido por 25 dá 8, porque 8 vezes 5, 40, fica o 0, guarda o 4. 8 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. Deu 0 aqui. Abaixo um 0, ganho um 0 na resposta. Abaixo um 0, ganho um 0 na resposta. Agora sim, para que essa viagem seja feita em 2 horas e meia, a velocidade do avião precisa ser de 800 km por hora. Sobre o 3, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Posso apagar para fazermos o 4? Então eu vou apagar. Página 192, exercício 4. No exercício 4, nós temos: João é caminhoneiro, ele está transportando uma carga de São Paulo para São Luís. Viajando 8 horas por dia, a uma velocidade média de 75 km por hora, ele faz a viagem em 5 dias. Baseando-se nessas informações, responda as perguntas. Então, vamos pensar, ó. 8 horas por dia, né? Então, 8 horas por dia a uma velocidade de 75 km por hora. Ele faz a viagem em 5 dias, tá? Então, olha, se ele trabalhar 8 horas por dia, viajando numa velocidade de 75 km por hora, a viagem dele durará 5 dias. Agora, vamos às perguntas. Na letra A, pergunta assim: quantos quilômetros João viaja por dia? Então, olha, são 75 km por dia. Se são 5 dias, ó, 75 km por dia. 5 dias vai ser 75 vezes 5. A pergunta qual era mesmo? Quantos quilômetros? Ah, tá. Quantos quilômetros ele viaja por dia? Se é por dia, aqui, a gente multiplica pelas horas, ó. 75 km por hora, 75 km por hora, então tem que multiplicar por 8 horas, que é a quantidade de horas que ele trabalha. 8 vezes 5, 40. Fica o 0, guarda o 4. 7 vezes 8, 56. Mais 4, 60. Então, na letra A, nós concluímos que ele viaja, né, João viaja 600 quilômetros por dia, tá? Essa é a resposta da letra A. Tá entendido a letra A? Na letra B, olha o que pergunta. Qual é a distância de São Paulo a São Luís? Olha, se por dia ele viaja 600 quilômetros, isso durante 5 dias, eu tenho que fazer 600 vezes 5, certo?
0 vezes 5, 0, 0 vezes 5, 0, 6 vezes 5, 30. Aí eu tenho a resposta. Qual a distância de São Paulo a São Luís? A distância é 3.000 quilômetros. Longe, né? 3.000 quilômetros. Agora vamos para a letra C. Na letra C, pergunta assim, ó. Para que a viagem levasse apenas 4 dias, quantas horas João precisaria dirigir? Então, ó, dirigindo 8 horas por dia, ele gasta 5 dias. Certo? Ele quer gastar agora 4 dias. Em 4 dias, quanto que ele vai gastar? Não sei. Se eu não sei, eu chamo de X. Agora vamos pensar. Se eu diminuo a quantidade de dias, o que tem que acontecer com a quantidade de horas trabalhadas? Tem que aumentar. Então, ó, diminui o prazo, aumenta as horas de trabalho, certo? Diminuiu a quantidade de dias, aumentou a quantidade de horas trabalhadas. Então, eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, a multiplicação será linear. Eu vou fazer x vezes 4, que dá 4x, que é igual a 8 vezes 5. 4x é igual a 8 vezes 5, 40. X é igual a 40. O 4 que multiplicava, ao mudar de lado, ele faz a operação inversa, que é a divisão. 40 dividido por 4 é igual a 10. Ou seja, a resposta da letra C é a seguinte. Para que ele diminua a viagem para 4 dias, será necessário dirigir 10 horas por dia. Sobre o exercício 4, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Posso apagar para fazermos o 5? Então vamos para o 5. Eu tinha corrigido lá em cima, 8 horas por dia, eu achava que ele andava ao todo 75 km, não vi que era por hora, por isso que a minha conta deu errado. Ah, mas agora você entendeu? Então tá bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa, tirar dúvida? Já pode apagar? Tá bom, vou apagar para nós fazermos o 5. No exercício 5, nós temos um livro de 240 páginas, tem 30 linhas em cada página. Se esse livro fosse reeditado utilizando o mesmo tipo e tamanho de letra, com 40 linhas por página, quantas páginas ele teria? Então, ó, hoje ele tem 240 páginas e cada página tem 30 linhas. Na nova edição, ele propôs que fosse feito 40 linhas por páginas, tá? 40 linhas. Quantas páginas teria o livro? Aí eu chamo de X, porque eu não sei, é o que eu quero descobrir. Pensa comigo, se eu aumento a quantidade de linhas que eu vou pôr na página, a quantidade de páginas do livro vai diminuir, certo? Eu preciso de menos folhas para escrever, porque em cada folha agora vai ter 40 linhas. Então, a quantidade de folhas, a quantidade de páginas será menor. Isso quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Aumentei a quantidade de linhas, diminui a quantidade de páginas. Fazemos, então, uma multiplicação linear das informações. X vezes 40, 40x, que é igual a 240 vezes 30. 40x é igual a 240 vezes 30. Vamos fazer aqui no cantinho? 240 vezes 30. Ó, quando o número termina com 0, você pode pôr o 0 de fora, copia ele na resposta e multiplica só por 3. 0 vezes 3, 0. 4 vezes 3, 12. Fica 2, guarda 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, deu 7.200. 7.200. X será 7.200
40, que estava aqui multiplicando, ao mudar de lado, ele vai dividir. Dividido por 40. Então, simplificar esse zero com esse zero, temos 720 dividido por 4. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 720 dividido por 4. 7 dividido por 4, 2. Não dá, né? Porque 2 vezes 4 é 8. Então, não pode ser 2. É 1. Porque 1 vezes 4 é 4. Aí eu faço a subtração. 7 menos 4, 3. Abaixo 2. 32 dividido por 4, 8. Porque 8 vezes 4 são 32. Sobra 0. Abaixo 0, já que não dá para dividir, põe o número na resposta. Porque toda vez que eu abaixo alguém do divisor, eu preciso escrever... abaixo alguém do dividendo, eu preciso escrever alguém na resposta, nesse caso 0. Então, o resultado aqui é 180. Usando 40 linhas em cada página, o livro terá 180 páginas. E está pronto o exercício número 5. Sobre o 5, tem perguntas? Posso apagar para fazermos o 6? Então, vamos lá. Exercício 6. Um trem elétrico percorre 2.400 metros a uma velocidade constante. Letra A. Complete a tabela considerando a velocidade que o trem se desloca. Olha, então é o seguinte, um trem elétrico percorre 2.400 metros a uma velocidade constante. Então, para achar o tempo, eu tenho que pegar a velocidade e dividir pela velocidade, eu tenho que pegar a distância e dividir pela velocidade em metros por minuto. Então, essa tabela vai ficar da seguinte forma, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços para responder, não são? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, para você descobrir o primeiro tempo, você vai pegar 2.400, dividir pela velocidade, que aí foi 40. Ao dividir, você vai ter um tempo de 60, certo? Então, a primeira parte vai ser um tempo de 60 minutos. A segunda parte, você vai pegar a distância, que é 2.400, dividir pela velocidade, que é 80. Olha o que acontece. Quando você faz essa divisão, resulta em 30. O tempo é de 30 minutos, certo? Agora, se for termos agora uma velocidade de 100, eu vou pegar 2.400 e dividir por 100. Ó, simplifica os dois zeros, então resultou em 24, certo? Agora, se eu tenho a velocidade 120, eu vou pegar o 240, dividir por 120. Quando eu faço essa divisão, resulta em 20, certo? Mas é 2.400. Pronto, faltou um zerinho, né? Obrigada. E na última, se for a velocidade 160, eu vou fazer 2.400 dividido por 160, que vai resultar em 15, tá? Então, ó, as respostas são essas aqui que eu estou circulando, tá bom? Como que eu cheguei nessas respostas? Eu peguei a distância e dividi pela velocidade e achei o tempo. Isso foi a letra A. Agora vamos para a pergunta B. Que pergunta na letra B? Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais? Sim, porque quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E na letra C, o que acontece? Calcule a velocidade que o trem deveria atingir para percorrer a mesma distância em 5 minutos. Então, olha, 2.400 metros é a distância, tá?
Então, 2.400 metros é a distância total. Calcule a velocidade que o trem deveria atingir para percorrer a mesma distância. Então, é o seguinte, se ele gasta, por exemplo, 60 minutos, ele tem que ir a uma velocidade de 40 metros por minuto. Tá escrito aí na tabela, não foi? Que a gente acabou de preencher, ó. 60 minutos, ele vai numa velocidade de 40 metros por minuto. Agora, ele quer saber em 5 minutos. Aqui, velocidade de trem que andar. Então, olha, nós já respondemos na letra B que são grandezas inversamente proporcionais. Se aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação linear. Vai ficar 5 vezes x, que dá 5x, que é igual a 60 vezes 40. Ó, 5x é igual a 6 vezes 4, 24. Só que tem o zero do 60 e o zero do 400. Ele ganha 2 zeros. X, então, será 2.400 dividido por 5. Quando eu faço 2.400 dividido por 5, vamos fazer? Ó, 2.400 dividido por 5. 24 dividido por 5 dá 4, porque 4 vezes 5 é 20. Faz a subtração, sobra 4. Abaixo o zero. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Menos 40, 0. Abaixou um zero, põe o zero na resposta. Então, ele terá que ir numa velocidade de 480 metros por minuto. Essa é a resposta da letra C do exercício número 6. Alguma pergunta sobre o 6? Já posso apagar para fazermos o 7? Então, vamos para o exercício 7. Página 193, exercício 7. Observe o comportamento da velocidade de um automóvel e o tempo em que ele gasta para percorrer a distância de 180 km. Na velocidade 90 km por hora, gasta 2 horas. 45 km por hora, 4 horas. 30 km por hora, 6 horas. 10 km por hora, 18 horas. Letra A. Nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais? Sim. Por quê? Porque quando aumenta a velocidade, diminui o tempo proporcionalmente, tá? Então, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo, por isso são grandezas inversamente proporcionais. E na letra B, fala assim, se o trajeto foi percorrido em 5 horas, a que velocidade o automóvel andou? Então, eu escolho uma das situações aí da minha tabela. Eu vou escolher a penúltima, tá? Olha, a 30 km por hora, o tempo gasto, segundo a tabela, é de 6 horas, certo? Agora, ele quer saber a quantos quilômetros por hora deve ser a velocidade para que ele gaste 5 horas. Então, 5 horas está para x. Vamos pensar? Se eu diminuo o tempo, é preciso aumentar a velocidade. Ou seja, como eu já respondi na letra A, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu faço uma multiplicação linear das informações. X vezes 5, 5x, que é igual a 30 vezes 6. 5x é igual a 3 vezes 6, 18. Ganho o zero do 30. X será 180 dividido por 5. X é igual, vamos fazer a continha? Ó, 180 dividido por 5. 18 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. 18 menos 15 sobra 3. Abaixo zero. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Menos 30,
0. Então, nós achamos aqui 36 km por hora deverá ser a velocidade para que esse percurso seja feito em 5 horas. Sobre o 7, algum comentário, alguma pergunta? Posso apagar para fazermos o 8? Então, vamos para o exercício 8. No exercício 8, temos: para subir uma escada, uma pessoa consome 1 caloria por degrau. Para descer, 1 caloria consumida a cada 3 degraus. Se uma pessoa subir e descer a escada com 20 degraus 30 vezes sem interrupção. Então, ó, eu tenho 20 degraus, certo? Tem 20 degraus, certo? Quando você sobe, olha, subir. Ao subir o degrau, você consome 1 caloria, tá? Ao descer, isso aqui é 1 caloria para cada degrau. 1 caloria, 1 degrau. Ao descer, vai ser 1 caloria para 3 degraus. Certo? Vamos confirmar as informações. 1 caloria para descer, 1 caloria consumida a cada 3 degraus. Certinho. Agora, a pessoa, ela sobe e desce a escada com 20 degraus. Ó, a escada tem 20 degraus, ela vai subir e descer 30 vezes. Subir e descer 30 vezes, certo? Isso aqui é a minha interpretação do enunciado do exercício. Agora vamos às perguntas. O que pergunta na letra A? Pergunta assim: quantas calorias são consumidas somente na subida da escada? Então, olha, na subida são 20 degraus, 30 vezes 1 caloria em cada degrau. 2 vezes 3, 6. 2 zeros na resposta. 1 vezes 30, 30. 30 vezes 20, 60. 600. Então, a resposta da letra A são 600 calorias, tá? Na letra B, quantas calorias serão consumidas somente na descida da escada? Então, vamos pensar. São 20 degraus, certo? 20 degraus. Ele desce quantas vezes? 30 vezes. 20 vezes 30, 600. Só que eu tenho que dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque a cada 3 degraus que desce é consumida 1 caloria. 600 dividido por 3 dá 200. Ou seja, serão consumidas 200 calorias na descida. Agora vamos para a letra C. Oi. Estão falando no chat que era só até a página 6, até o número 6. Tá, eu vou terminar esse aqui, tá bom? Vou terminar esse aqui porque eu já comecei. Pode ser? Ok. Então, olha, vamos pensar agora na letra C. Na letra C fala assim: quantas calorias serão perdidas subindo e descendo a escada? Para subir são 600, mais 200 descendo, 600 mais 200, 800 calorias ao fazer todo esse trajeto em que propôs o enunciado do exercício. E na letra D? Na letra D fala assim: se a escada tivesse X degraus, quantas calorias seriam perdidas ao subir e descer a escada 30 vezes? Olha, a proporção aqui é de 1 para 3, certo? Eu tenho de 1 para 3. Por quê?
Quando sobe 1 degrau, consome 1 caloria. Quando desce 3, consome 1 caloria. Se você verificar as proporções aqui das informações, vocês verão que nós teremos uma proporção de 40x, ou seja, vai ser 40 vezes o número de degraus. Por quê? Dá uma olhadinha aqui. Nós temos quantos degraus? Nós temos são 20 degraus. Consumiu 800 calorias, certo? 800 dividido por 20, olha o que dá. Certo? 80 dividido por 2 são 40. Ou seja, eu tenho esse consumo para x degraus. Então, essa aqui é a resposta. 40x é a resposta da letra D.